no Sistema Único de Assistência Social, e hoje nós vamos discutir a questão ambiental, o racismo ambiental, com os seus velhos e novos desafios diante da Covid-19. Então, esse também tem sido um tema importante no NESA, no Grupo de Pesquisas e Estudos Socioambientais, e afeta a todos nós. Então, é impossível falar desse tema hoje sem mencionar as queimadas no Pantanal e na Amazônia. São mais de 147 mil focos de incêndio, uma fumaça que já se espalha por vários países da América Latina, e com consequências que a gente ainda nem tem a dimensão de quais serão ao longo do tempo. Mas é importante também, quando a gente fala de questão ambiental, lembrar que não é uma questão só do campo biológico. Ela realmente afeta a vida de todos nós e inclui o social. Ela está absolutamente imbricada com a questão social também. Então, quando a gente fala de questão ambiental, nós também estamos falando de condições de trabalho, estamos falando de falta de moradia da população, do sucateamento dos serviços de saúde, da distribuição desigual dos territórios, da proteção e do descarte de resíduos sólidos, da produção, e do descarte de resíduos sólidos, da insegurança alimentar e também sobre pandemia. E tantas outras questões que assolam a vida de trabalhadoras e trabalhadoras todos os dias. Essas questões também evidenciam polêmicas que falam de uma suposta leveza, como propõe a ex-ministra da Cultura, Regina Duarte, sobre normalidade e naturalização, tão presentes nos discursos tanto do presidente quanto do vice-presidente. E todas essas questões, elas expressam um negacionismo muito preocupante que está aí dissipado em grande parte da população. Eu estava lendo, há pouco tempo atrás, um texto do professor Henri Axelrad, de 2018, esse texto está numa publicação da professora Andréa Zuri, e ele fala de uma irresponsabilidade organizada de classe, se referindo a decisões que são tomadas sobre onde serão implantados determinados empreendimentos. E aí ele questiona, ele problematiza, falando que, diante da desigualdade ambiental, se não caberia termos projetos de proteção ambiental voltados a grupos mais despossuídos, algo semelhante com essa prática de ação afirmativa. Então, acho que é uma reflexão bastante pertinente se a gente pensar o que acontece na pandemia, com outras questões do meio ambiente, porque, de alguma maneira, coloca a gente para se questionar sobre essa ideia do ambiente comum a todos, que é problematizada também pelo autor, e que ficou muito presente e muito dissolvida aí na população, junto com a ideia de uma sociedade de risco que supostamente afetaria a todos nós da mesma maneira. Então, são algumas provocações que a gente se vê, né, com elas quando falamos da questão ambiental, e para pensar junto conosco hoje essas e outras questões, a gente tem dois convidados muito especiais para dividir com a gente essas reflexões, para apresentarem os seus trabalhos, as suas produções, que é a professora Valéria Pereira Bastos, professora da PUC-Rio, e o professor da casa, Matheus Tomás da Silva. Eu vou apresentá-los para a gente ouvi-los um pouquinho. Então, começar aí pela Valéria, que é uma grande parceira, a gente tem feito muitas coisas juntas, né, Valéria? E aí eu vou fazer a sua apresentação formal, que é necessária também. Então, Valéria é doutora em Serviço Social pela PUC-Rio, é professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social na PUC-Rio, é líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Socioambientais e Disciplinares, um novo GRIPES aí, a gente tem um GRIPES e agora a Valéria tem um GRIPES. Autora do livro Profissão Catador, um estudo da construção identitária, lançado pela editora Letra Capital, e de vários artigos sobre a temática socioambiental em periódicos e revistas acadêmicas.
pesquisadora apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, jovem cientista. Experiência com ênfase em trabalho social, voltado para o contexto socioambiental com catadores de materiais recicláveis, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho precarizado, políticas sociais e contemporaneidade. É também membro do Comitê Regional de Direito à Cidade do CRES Rio de Janeiro, CRES 7ª Região. E o professor Matheus Tomás da Silva, que é professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes, nosso colega aí de departamento, graduado e mestre em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e doutorando em Ciências Ambientais e Conservação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com pesquisa de tese sobre movimentos sociais e ambientais. Bom, com o Matheus eu ainda não tive muita oportunidade de diálogo, porque quando eu cheguei na UF Campus, o Matheus já tinha se licenciado para o doutorado, mas não vai faltar oportunidade, porque estamos também no mesmo núcleo de pesquisa que é a UNESO. Então, quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, em nome de todo o grupo, agradecer também aos que nos assistem. Eu vou passar a palavra, então, primeiro para o Matheus, e só explicar rapidamente a dinâmica. Hoje são 2 convidados, então a gente tem de 20 a 25 minutos de fala para cada um, e depois a gente faz perguntas. Se der tempo, a gente faz 2 blocos de perguntas. Do contrário, fazemos um, como foi feito no último encontro. Então, muito obrigada, Matheus, fique à vontade, a palavra é toda sua. Boa noite, Adriana, boa noite, Valéria, boa noite, Malu, que está nos bastidores aí, né, pelo CAIS. Muita felicidade, muita alegria voltar, assim, né, e reencontrar com vocês, mesmo virtualmente, né, como a Adriana falou, a gente desencontrou, né, quando ela chegou no departamento, estava saindo de licença, vendo alguns alunos aí, que foram meus alunos também, que saudades da aula também, e fiquei muito feliz, assim, de ser chamado, né, para esse debate, né, para a gente trazer a questão ambiental como uma das expressões da questão social, né? É muito importante a gente ter essa dimensão, né? Como a Adriana muito bem já introduziu o tema aí, a questão ambiental, ela perpassa tudo, né? Ela apresenta uma totalidade, né? Então, assim, aí eu saí do departamento, né? Vim para a FRJ para fazer o doutorado, já estou no 3º ano de doutorado, estou produzindo bastante coisa, vou trazer para vocês um pouco do que eu produzi, né? Eu conversei com a Valéria, a gente meio que combinou para poder não sobrepor as partes, então eu produzi uma revisão teórica de literatura, né? Bem extensa, né? Fora do nosso campo do serviço social, e vou trazer isso e vou trazer também uma breve apresentação do que eu pesquisei até agora, que de alguma coisa nos traz, né? Então, assim, o ponto de partida, né, para a gente discutir essa ideia da questão ambiental, o racismo ambiental, e aí as expressões que ele toma agora com essa coisa da Covid, aí pensar que esse é um problema estrutural, né? É uma questão da nossa sociedade, a questão do racismo. E aí eu trabalho com alguns autores que eles trazem que essa discussão ela tem que começar para trás do que a gente está acostumado a fazer. Ela tem que o ponto de partida dela lá atrás. E aí esse ponto de partida está no próprio conhecimento, né? Na discussão da epistemologia, né? Por assim dizer. E essa ideia da epistemologia, né? Essa palavra grande, nome feio aí, da discussão da produção do saber. Porque esses autores vão dizer que essa estrutura do racismo vai começar e tem relação com isso. Como que parte isso, né? Dentro dessa perspectiva, o Leff primeiro coloca a epistemologia que ela tem que ser ambiental, que é um pouco isso aí que a Adriana falou, que eu reforcei aqui. O ambiente, ele é tudo, né? A gente não está alheio ao ambiente, nós somos parte do ambiente. O ambiente somos nós e o ambiente é a nossa relação. Então, olhar o ambiente
passa a olhar pela totalidade. Então, o uso do ambiente, tudo, ele atravessa as desigualdades da sociedade. Então, ele vai chamar isso de epistemologia ambiental, né, de você ter esse ponto no meio. E aí ele vai falar de como que foi construído esse nosso pensamento, né, para chegar. Ele faz uma crítica ao pensamento moderno, principalmente, né, aquela ideia descartiana, né? Por que isso? E aí entra um outro ponto que é chave para entender isso também, que é justamente o quê? A questão da colonialidade, né? Nós somos uma periferia do mundo, nós estamos ao sul global, para usar um termo que alguns usam, né, abaixo do Equador. Nós somos aqueles países, né, aqueles territórios que foram colonizados. E a colonização deixa marcas que não saem, né, que estão aí até hoje muito fortes e firmes. Então, essa colonização, ela começa primeiro, né, para você ver o primeiro elemento que a gente já faz decolonial, né, vai descolonizar. A gente aprendeu, né, eu pelo menos aprendi, né, um tempo atrás, de que o Brasil foi descoberto, né. Essa é uma leitura do colonizador, que o Brasil foi descoberto. O Brasil foi invadido, né, já haviam aqui povos, já haviam aqui grupamentos que poderiam ter se desenvolvido por si só e chegar às sociedades de outra forma, que não essa forma moderna que a gente tem aqui. Então, essa questão da colonial, né, que começa com essas conquistas, eu vou trazer um outro autor que chama Ramon Grosfoguel. É um costarriquenho, se não me engano. Né? E ele vai trazer que o conhecimento do Descartes que a gente aprendeu, né, do pensamento moderno, né, penso, logo existo. Né? Essa é a base da nossa racionalidade, né? Da nossa, que vai fazer subir o pensamento científico, né? O método científico, tudo isso. Mas o Grosfoguel, ele vai trazer o seguinte, que não dá para pensar isso sem duas consignas antes. Penso, logo conquisto, penso, logo extermínio. Né? Então ele vai falar que aconteceram alguns epistemicídios, né, na história da humanidade. Isso, por exemplo, explica que alguns de nós nunca, assim, se vocês perceberem, olharem assim para o conhecimento um pouco tempo atrás, vocês vão perceber que os autores que a gente tem como referência, né, do pensamento, da construção do saber, eles são europeus, brancos, de 5 países. É a Inglaterra, é a Alemanha, é a França, é a Itália, é a Grécia e os Estados Unidos na América. Se você pensar assim, se a gente pensar quantos autores africanos a gente estudou ao longo da nossa história de formação, né? Eu cheguei aqui, eu vou falar para vocês que só recentemente, indianos, latinos ainda um pouco, porque latinos somos, então alguma coisa a gente traz, mas mesmo assim, de uma perspectiva muitas vezes subalterna, né, a esses 5. Então ele fala que descolonizar passa por aí. E aí como que isso aconteceu? Né? Ele separa em 4 momentos da história. E esses 4 momentos da história, se a gente olhar para o nosso tempo hoje, a gente vai ver que são as principais expressões de preconceito e racismo. Ele vai falar que o primeiro epistemicídio é em relação aos mouros, né? A conquista dos mouros, né? Pela Península Ibérica, Portugal e Espanha, que conquistaram os mouros, e quando eles conquistam os mouros, eles submetem não só o povo, mas submetem também o conhecimento que aquele povo produz. Então, pouco a gente absorve do que aquele povo produziu. Depois vamos ter, né, com a invasão das Américas, o epistemicídio indígena dos povos tradicionais da América, né, dos seus conhecimentos, seus saberes. Depois nós vamos ter dos negros, da diáspora africana, né, que vão ser retirados dos seus territórios. Todos esses, se vocês perceberem, a construção até hoje mantém essa destruição dos símbolos, das culturas, de uma subalternização desse processo. E, por fim, na própria Europa, você vai ter as mulheres, né? E as mulheres têm uma particularidade porque elas tinham um aspecto da transmissão oral, né, do seu conhecimento. Então, as mulheres são queimadas, né? O corpo delas é queimado, né? Não é só os livros, né? Tem um episódio tem um filme Alexandria, que é muito marcante, né? Quando se conquista a Biblioteca de Alexandria, né? Uma das maravilhas do mundo anterior. Então, esse processo, ele funda a gente. E esse processo é a base da sociedade que nós estamos aqui. Porque esses mesmos autores vão dizer, por exemplo, que a invasão das Américas, né, ela vai ser necessária
porque ela vai fornecer comida e matéria-prima para que os europeus possam fazer a sua revolução industrial, construir o seu estado de bem-estar, tudo na extração de valor, na extração de matéria, na extração de tudo. Então, a marca disso é o racismo muito forte contra esses povos e a questão da mulher inferiorizada. Então, essa marca ela é estrutural na sociedade e para a gente poder, por isso que a gente chama de decolonial, né? A gente tem que botar essa lente. Não dá para a gente fazer nenhuma análise, por exemplo, desse contexto do sul global sem levar em consideração essas questões, né? Não tem como você falar de Brasil sem falar de racismo. Né? E a gente vai ver a nossa construção do nosso racismo, a nossa formação o quê? Do conhecimento. Né? Vamos ter o mito da democracia racial. Sempre o conhecimento ele vai tentar universalizar aquilo que é do colonizador, né? Do branco, hegemônico. Então, isso constrói aí, né? Então, essa é a primeira parte do que eu queria trazer, que é esse conceito de epistemologia, para a gente poder ir para a segunda parte. Né? Então, decolonial é a gente começar a se abrir para esses autores, para essas referências, entendeu? Por exemplo, a gente sempre discute como uma referência, né, quando vai fazer uma questão da crítica da política social, por exemplo, o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é uma experiência europeia, né, baseada em colonização. Não é possível transpor isso para cá. Tentou-se fazer isso, né? A nossa Constituição é uma Constituição que se inspira no estado de bem-estar social e não funcionou. E aí entram as variáveis do processo histórico, né? Além dessa questão da colonização, tal, nós estamos ainda uma outra contribuição muito importante é a teoria da dependência latino-americana, porque ela vai demonstrar essa dependência construída, né? Econômica, de uma série de aspectos. Então, com o conjunto desses elementos, a gente pode entrar e pode pensar, né, em discutir a questão ambiental colocada, né? E aí eu vou recorrer a um outro autor, Daniel Tanuro, um marxista belga da ATTAC, e ele tem um livro chamado Impossível Capitalismo Verde, onde ele faz uma análise dos painéis, né, lá que tem os indicadores do aquecimento global, né? A grande medida do mundo hoje dessa coisa tem a pegada ecológica e os painéis de aquecimento global lá. Né? Ele analisa os documentos oficiais do Banco Mundial e de alguns bancos de desenvolvimento. E ele percebe que como que o próprio banco vai dando essas orientações, né? Vai dando essas orientações, e essas orientações elas não são absolutamente ignoradas. Né? Se a gente pegar a trajetória, por exemplo, desde a primeira conferência do meio ambiente, 72, né? Vou falar um pouco disso aí já. Até hoje a gente vai ver que, poxa, nossa, né? Éramos para estar numa sociedade justa, igualitária e emancipada, porque as coisas que estão colocadas ali, os objetivos do milênio, uma das ideias lá que construiu o desenvolvimento sustentável, mas que também tem uma crítica profunda a isso, tudo isso aponta, de alguma maneira, nesse sentido, né? Então, o Daniel Tanuro ele vai trazer, né, a questão do estudo dos conflitos por recursos. Né? A gente tem como base, e aí fazendo um recorte breve, né, a gente tem como base para discutir no Serviço Social, Política Social e uma série de outras coisas, a economia política, né, que é um campo do conhecimento que discute os conflitos do ponto de vista dos recursos econômicos e a distribuição desses recursos, como que ele é feito, a produção. E aí o Daniel Tanuro ele vai basear nesse sistema, né, dessa perspectiva, mas ele faz um salto, né, ele fala que, e aí voltando à ideia da epistemologia ambiental, da centralidade do ambiente onde todos nós estamos colocados, que é os conflitos por recursos do ponto de vista ecossistêmico da nossa existência, da nossa reprodução enquanto ser, né, você tem a reprodução social do nosso ser, mas tem a reprodução material, né? Precisa se alimentar, precisa fazer uma série de coisas, né? Se a gente for lá nas 3 pressupostos do Marx para fazer história, né? Que é o que nós fazemos, os homens fazer história, os 3 pressupostos, o primeiro pressuposto é o homem precisa estar em condição de fazer história, precisa se alimentar, precisa se e aí o Tanuro ele vai chamar de ecologia política. É um campo, não é um campo novo, é um campo que já existe,
né, que tem a ecologia política latina e tem a ecologia política europeia, francesa, e ela basicamente discute essa perspectiva, né, que é a relação dos conflitos sobre a lógica política dos recursos da vida, né? E aí, aí a gente entra nessa ideia de conflito, é interessante lá no campo da ciência ambiental, ele passa um pouco isso, e a gente traz para o nosso, né? O conflito, ele é uma perspectiva muito ampla, né? Conflito, né? Quais os interesses do conflito, tal, não sei o quê. E aí eu busco, né, para poder construir o conceito de conflito na ideia do Marx, luta de classe, né? Um conceito central para a minha pesquisa, do ponto de vista dos conflitos ambientais e tal, a ideia de luta de classes para esses conflitos. Por que essa ideia, né? Porque a gente vai ter uma perspectiva, né, a origem. Eu vou dar um outro recorte agora que tem a ver com a minha pesquisa também um pouco, né? Os movimentos sociais ambientais, os movimentos ambientais. Eles não são exatamente uma derivação dos movimentos operários que formularam as leituras marxistas de mundo e tal, de classe, etc. Eles emergem, né, o problema ambiental só vira um problema a partir da década de 60. Né? Antes da década de 60, o problema ambiental, ninguém ligava para isso. Né? Quando você começa a ter os primeiros e é interessante que o processo, né, 60, década de 60 é a década de acerramento da luta de classes. Né? E aí você vai ter dois movimentos nesse processo. Né? As classes se movimentam. Um movimento que vem de um clube de Roma, né, que é um grupo dos segmentos mais ricos, né, do grande capital internacional, para dizer assim, banqueiros, burgueses. Esse grupo se reúne e escreve um relatório. Né, eu agora não esqueci o nome do relatório, mas nada que se perca. Esse relatório que eles escrevem, esse relatório ele vai dizer o seguinte, que não é possível que a humanidade continue desenvolvendo da forma que está desenvolvendo e tenha uma vida longa, né? Porque os recursos vão acabar porque eles são finitos. Aparece de vários aspectos, por exemplo, no campo da física, e alguns marxistas se apegam a isso, vem a lei da entropia, né? De que o sistema, a energia, né? Antes você tinha tudo se perde, tudo se cria, nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma, né? Os sistemas, eles eram desse nível. E a lei da entropia, não. Tem coisa que se perde, que dissipa, que vira calor, vira fumaça e acaba. E aí se percebe, então, esse grupo do Clube de Roma escreve esse documento. Você vai ter, em maio de 68, a explosão de movimentos, né, da diversidade, né, os novos movimentos sociais, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento ambiental está incluído. Então, a luta de classes está aí os dois sujeitos aparecendo, né, antagônicos, tal como são. E isso se choca, porque esse período de 60 é justamente o período do esgotamento dos 30 anos gloriosos do capitalismo, né, pós-Segunda Guerra Mundial, onde o desenvolvimento bateu o pico de 10%, 15%. E aí essa situação vai ser a primeira conferência de meio ambiente, Estocolmo, 72, que vai começar um debate mesclando essas duas posições. Nem o Clube de Roma leva tudo, porque o Clube de Roma queria, peraí, essa galera pobre aí não pode crescer, isso é um problema. E a galera pobre, que somos nós, no caso, queria o estado de bem-estar social, né, como eu falei no início. E aí, o conflito foi mediando e a ONU, né, pela Comissão de Meio Ambiente, foi fazendo essas mediações. E a gente vai ter saltos. Né? Em 87, essa comissão vai apresentar um relatório que chama Nosso Futuro Comum, que é a ideia de desenvolvimento sustentável, né, que é o quê? Que as próximas gerações possam viver com os recursos que a gente produz agora, ou seja, que a gente garanta que os meus netos possam ter água, por exemplo, né? E esse contexto vai seguindo, né, nesse processo, vai passar pela Rio 92, vai passar pela Rio +20, esses são os processos institucionais. Né? E aí esse contexto vai chegar, né, e aí eu vou dar um salto já para ir, está chegando perto dos meus 20 minutos, aonde a gente chega em nós aqui. Né? Eu combinei com a Valéria trabalha com os catadores, é um bom exemplo,
E aí eu vou dar um salto, né? Eu vou trazer algumas ideias do Marx, né? O Marx com essa ideia de luta de classe central, mas o Marx do final da vida, né? O que a gente chama de não tem esse nome, velho Marx, mas é o Marx que eu estou pegando para estudar, que é a última fase da vida dele, que ele escreve coisas interessantíssimas fora do campo da economia puramente simples, política. Ele vai falar sobre colonialismo, ele vai falar sobre a questão do racismo. Ele vai morar numa colônia, vai morar na Argélia. Ele vai escrever o programa de Gotha, onde ele fala que todo valor vem da natureza. Então, tem uma série de fatores que vão estar entrando também, que foram perdidos, que o debate foi se perdendo também, né? A questão ambiental sempre foi um debate colateral para a gente, corria do lado, paralelo, porque há essa coisa policlassista, de classe média, de salve o verde, salve nossas florestas, um mito da natureza intocável, né? A natureza que não pode ser tocada. Os Estados Unidos tem essa perspectiva, né? Os parques, os seres humanos não podem entrar nos parques, alguns deles. E aí a gente chega, né, por isso que eu fiz aquela introdução em relação à colonização, para poder chegar agora, né, da ideia da colonialidade e da dependência e dizer que essa diferença entre o sul e o norte global, né, que somos nós, a diáspora africana, os indianos, aqui vai emergir um tipo diferente de ecologismo, né? Que aí um outro autor do campo da ecologia política, né, o catalão, o professor Joan Martinez Allier, e ele vai ser um economista, mas um cara ligado aos movimentos, ele vai trazer a ideia do que eles chamam de ecologismo dos pobres, né? Não no sentido de discutir a pobreza em si, mas de discutir o ecologismo que está ao sul do Equador, né? E aí ele vai perceber que a nossa luta aqui, por exemplo, dos seringueiros da Amazônia, do Amazonas, dos indígenas pelas reservas, a luta deles pela preservação daquele espaço, né? Isso é muito atual do que a gente está vendo hoje, né? A luta para preservar aquele espaço não é uma luta abstrata, ambiental, verde, das bandeiras do Greenpeace pelo mundo. É uma luta pela existência desses povos. Então, nós que estamos no sul do Equador, quando lutamos pelo meio ambiente, pelos recursos e por uma série de coisas, nós lutamos pela nossa própria existência, nossa própria reprodução enquanto seres humanos. E aí as experiências latinas são muito ricas. Vou fazer uma breve fala assim, das experiências latinas, né? Por exemplo, Equador e Bolívia, né? A gente acabou de ver um golpe na Bolívia, não é à toa. Um Estado plurinacional que admite os indígenas, né, como sujeitos de direito. A Constituição do Equador e a da Bolívia traz um conceito que é o bem viver, que é um conceito que nega a ideia capitalista. É um conceito que não traz a ideia do estado de bem-estar para cá. É um conceito que parte da experiência dos povos indígenas na sua construção de sociedade. E é um conceito que ele aparece nas etnias ao longo de toda a América Latina, dos maias, dos tupis, dos guaranis, dos tupinambás, dos quechua, em todo lugar, todos esses indígenas nossos aparecem. Então, aquilo que eu falei no início, do epistemicídio, essa resistência que a gente vê hoje é a tentativa de enfrentar aquele problema. Então, é entender o desenvolvimento do capitalismo não começa no século XX. O desenvolvimento do capitalismo começa com as invasões na América. É isso que muitos autores trazem, o Tanuro traz, o Lev. Então, a questão social como tal, que a gente pensa, né, como uma expressão das desigualdades produzidas pela sociedade capitalista moderna, ela está desde a sua gênese, de quando os caras chegaram aqui, né, tem um autor latino, Aros, que ele fala o seguinte, que quando o europeu chegou aqui e ele gritou terra à vista do navio dele, era dois conceitos, é como se alguém viu Dark, assim, né, foi duplicado o conceito de terra, né? Daqueles que estavam aqui, né, na terra, na América, né, os povos tradicionais, terra para eles é o lugar onde eles vivem, sagrado, a sua existência. Para o espanhol que chegou aqui e gritou terra, era recurso, era ouro, era riqueza. Então, aquela separação que o Marx fala do valor de uso e valor de troca, é aí. É isso que o Marx fala do programa de Gotha, por exemplo, a ideia que ele traz, né? Então, a questão ambiental está na nossa casa. E aí a gente vai agora, para finalizar e deixar o gancho, né, para a Valéria,
O ecologismo dos pobres se apresenta aí como a resistência daqueles que antagonizam o capital mundial, daqueles que estão colocados na linha de frente da luta, da preservação, que são os países ao sul do Brasil. Então, o racismo é por quê? Porque as barreiras, né? A gente viu Brumadinho, a gente vê no Pará. Na Europa, a empresa a Hydra, né, que tem lá no Pará, que teve um vazamento de minério no Pará e contaminou algumas aldeias, ela é norueguesa. Ela não faz isso lá. Ela não faz isso lá. Ela faz isso aqui. Então, vários aspectos, no nosso programa comum, né, da ONU, de 87, que eu citei aqui, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável, ele põe a culpa da poluição nos pobres, porque os pobres poluem. Os pobres poluem porque eles não têm saneamento básico. Os pobres poluem porque eles não têm condições mínimas de acesso. Então, isso eles não dizem. Eles só dizem que os pobres poluem. Então, e aí a gente vai chegar, né, para poder jogar o gancho, né, do que a gente conversou, que é esse sujeito da ponta, né, que é o que ela estuda, a pesquisa dela, são os catadores, são um desses movimentos, né, que se você fosse ler pela ótica do conflito ambiental, como muitos autores leem, né, como se fosse uma coisa abstrata, uma coisa ali pontuada e tal, não. A política de resíduos e de reciclagem que os catadores têm desenvolvido, né, no seu processo, porque eles contribuíram com a melhora da política de resíduos, né, são sujeitos muitas vezes do processo. Ela é uma luta ambiental, a luta pela sobrevivência deles, né, que muitas vezes aparece para a gente na assistência, é um problema socioambiental que atravessa a assistência. Então, a gente pensar dessa maneira, eu acho que nos coloca frente a esses desafios como eles são hoje. Entende? Quanto assistente social que seremos, né? No caso, eu já sou, né? Mas os colegas, alunos, meus queridos alunos, com muito saudade, são. Então, a nossa intervenção é porque quando a gente estiver no CRAS, na ponta de um lugar que é insalubre, a salubridade dele pode ser melhorada com um ecossistema mais saudável, não urbanizado, frio, tecnocrata, com concreto e tal, né, como o Lefebvre nos coloca muitas vezes, mas um ecossistema que possa ser, a partir da sua existência, os manguezais possam ser preservados, né, as foz de rio, o extrativismo. A gente não pode ser a fazenda do mundo, né? O que estão fazendo com a gente agora é para a gente virar a fazenda do mundo de novo. É extração, né? O que foi feito quando eles chegaram aqui lá nas invasões? Extração de recurso natural, né? Eles chamam de recurso, né? É até um erro no campo decolonial, a gente não chama de recurso a natureza, né? Mas isso acaba embreando. Aqui em Macaé, onde eu pesquiso, né? Meu campo de pesquisa nos movimentos ambientais e sociais em Macaé, que é o polo do petróleo. Hoje, século XXI, o que é o problema que aflige a questão ambiental e as expressões da questão social? A extração de petróleo, extrativismo, basicamente falando, né? Levar riqueza para o centro do mundo, poder viver sua vida e devolver para a gente uns trocados para a gente poder sobreviver. Quando foi em 1600 que eles chegaram aqui, era madeira. Eles faziam o quê? Extração de madeira. Tirava a madeira e jogava lá para a Europa. Por quê? O que faz com a madeira e com o petróleo? Vira energia. Entendeu? Então é isso que eles estão extraindo da gente, né? Lá o Marx de novo, né? O que o Marx fala da extração do valor? É a energia vital de nós, né? Sujeitos, né? Da história. E aí, o que eles estão traindo? A energia do nosso mundo, né? E aí eu volto aos latinos. A ideia dos direitos da Mãe Terra, né? Que está lá na Constituição do Equador, por exemplo. A Constituição do Equador tem um capítulo que traz os direitos da Mãe Terra. Então, são conquistas que vão tentando reverter esse olhar ocidentalizado, colonizado, mas estritamente racista. Quando a gente olha as intervenções que tem na América Latina, em toda ela, é racismo. Quando a gente olha na África, é racismo. Quando a gente olha na Ásia, é racismo. Então, essa é a origem, está colocada, e esse racismo ambiental se divide nos prejuízos ambientais que estão colocados para a gente. E aí esse autor ele vai trazer esse movimento, né, essa classificação de movimento social ambiental, de ecologismo dos pobres nesse sentido. Muitas vezes, por exemplo,
muitas vezes não se classificaria a luta dos catadores, né? Há quem ainda faça isso, não se classificar a luta deles como uma luta ambiental, né? Como outro tipo de luta. Né? O MST, né? A professora Adriana citou o Axel Henry Axelrod, né? Se o tempo estiver acabando aí, me avise, que eu estou controlando aqui, eu acho que está no meio para o final. O Axelrod tem um conceito que ele chama de ambientalização das lutas sociais, né? Que as lutas sociais urbanas, sindicais, elas vão ter um processo natural, assim, no sentido do seu desenvolvimento, que ela vai chegar na questão ambiental, né? E aí eu vi 2 exemplos aqui na minha pesquisa, em Macaé. O Sinditetro, que é o Sindicato dos Petroleiros, que foi, durante os anos 90, um fiador importantíssimo para o desenvolvimento do movimento ambiental local. Criou-se, inclusive, aqui dentro do Sindipetro, na época, uma diretoria de meio ambiente e saúde, né, influenciada um pouco, porque a divisão corporativa também tem essa ideia. Mas a intervenção que eles tiveram localmente aqui na cidade foi muito marcante, por exemplo. Eu descobri nas minhas pesquisas que eles patrocinaram a ida para Rio 92. Então, e ao mesmo tempo o MST aqui também, que está fazendo a primeira experiência agroecológica. Então, assim, era um pouco isso que eu quis trazer, esse exemplo, né, desse tipo de movimento social que eu estou desenvolvendo no meu estudo, que é um movimento importante, né, como expressão da questão social. E aí agradecer de novo muito assim aos colegas, a Adriana, ao Carlos, a Juliana, né, que estão no projeto de extensão, Valéria, o Caio de novo aí, que a Manu está operando, e vamos para o debate, sim, né? Obrigado, gente. No tempinho certo. Oh, muito obrigada, Matheus, pela sua fala. É um prazer enorme te ouvir, uma alegria. Eu fico aqui pensando como que é possível e necessário fazer esse debate, esse resgate, na verdade. Eu acho que é mais do que um debate, é um resgate da nossa própria história, com certeza, sem abdicar da luta de classes, né? Uhum. Então, isso eu acho que é um salto muito grande para o serviço social, porque ao mesmo tempo que você traz todo esse resgate, você traz uma perspectiva de classe na tua fala, né? Sim. Então, a gente não precisa abdicar disso, ao contrário, Exatamente. conseguir se aproximar de outras particularidades que, em dado momento, por questões históricas, a gente não deu conta, mas que elas vão se somar para a gente ter um entendimento melhor dessa realidade, um entendimento melhor da nossa própria história, né? Então, acho que a gente tem muito a conversar, assim, quero te ouvir muito mais mesmo. É uma pena o tempo ser curto, mas acho que é uma ótima entrada aí, e os alunos que também têm falado que estão também com saudade de você, já vão te esperar com muita ansiedade para ouvir aí o produto do teu trabalho. Muito, muito obrigada. Obrigado. Bom, a gente tem um monte de gente participando, eu estava olhando aqui no Facebook, a gente está entre 100, 105, 95 pessoas participando. Muitos comentários, boa noite, parabéns. Tem um comentário que eu vou fazer rapidinho, porque é só um comentário, não é uma pergunta, antes de passar para a Valéria. A Rosana diz, fala enriquecedora, que trouxe muita fundamentação para atender as demandas desse tema. Parabéns. Então, depois eu vou aqui registrando, tem estado, São Paulo, eu registrei São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, cidades de Jundiaí, Campos, Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Recife, que quem me conhece sabe que é minha paixão, aí minha segunda. E aí a gente vai registrando aqui, eu já estou avisando para o pessoal que se tiver perguntas podem fazer, que eu registro e depois, quando a fala voltar para mim, eu passo para vocês, tá bom? Então, passar para a Valéria, que tem uma rica experiência aí também com os catadores e muitas contribuições para a gente pensar tanto a questão ambiental quanto especificamente o racismo ambiental e esse tempo que a gente está vivendo. Obrigada novamente, Valéria. Fique à vontade. Oi, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer pela possibilidade de estar aqui trocando essas ideias e aprendendo, né? Porque, na verdade, a gente sempre, quando está nesses encontros, aprende muito. Parabenizar todo o grupo aí da UF Campus, né? Os grupos de pesquisa que estão promovendo esse projeto de extensão,
que eu acho que é de fundamental importância para essa discussão que é tão cara para a gente, principalmente em momentos atuais, cuja ação é muito mais remota, né? Então, nesse sentido, muito nos alegra estar podendo, estar discutindo, né, com vocês essa temática, que é uma temática que já venho discutindo há alguns anos, mas fazendo uma aproximação maior com a questão do racismo ambiental há pouco tempo. E aí eu quero parabenizar o Matheus pela discussão, pela contextualização teórica, que muito vai contribuir para a minha breve contribuição. Exatamente porque a gente vai falar de um lugar cujos elementos já foram colocados pelo Matheus, né, que é pensar essa lógica toda a partir de alguns referenciais que, para nós, assistentes sociais, que já estamos no mercado há um tempo, né, já estamos na luta, né, e discutir a partir das expressões da questão social, ela nos traz uma série de elementos que, embora sejam elementos que de algum tempo para cá que a gente botou no contexto do serviço social, mas que é de grande relevância. Então, nesse sentido, eu vou compartilhar uma tela com vocês para que a gente possa trazer elementos no sentido da vivência prática, né, da ação com os catadores, que eu acho que a visualização facilita muito. Mas, antes disso, eu queria primeiro lembrar o Matheus que ele não lembrou da Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, né, que traz a discussão, a partir do Clube de Roma, né, dados dos recursos finitos. E aí, nesse sentido, né, a estrutura maior, as agências multilaterais, se antenaram para a organização exatamente dessas conferências. Conferências essas que até hoje, né, orientam e reorientam ações na área ambiental, e no Brasil não foi diferente, embora no momento atual, também é algo que eu gostaria de registrar aqui, está sendo muito difícil, considerando que se a gente tinha muita dificuldade, um gap para o desenvolvimento dessas atividades, atualmente pior se faz, né, considerando tudo que a gente vem assistindo, né, as queimadas no Pantanal, na Amazônia, né, o discurso de vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, né, e todo o distrato na direção de uma série de ações que rebatem fortemente na realidade brasileira e principalmente nas populações mais vulneráveis. Então, discutir esse racismo ambiental a partir desse lugar, né, trazendo como referência os catadores, ele me é caro demais, né? Porque eu estou desde o século passado, se assim posso dizer, desde 1996 trabalhando com os catadores. Mas como a discussão do racismo ambiental é uma discussão recente, se a gente considerar todo um contexto que a gente vem vivendo, desde o que o Matheus, vou aproveitar alguns contextos trazidos pelo Matheus, das conferências, né? Aqui no Brasil, em especial, a gente só começou a atentar para o trato, né, e a atenção, inclusive de normativo, para a questão de resíduos sólidos, só após a Rio 92. E isso se agudizou ou se apertou em termos legais mais para o final do século passado e início desse século. E para contextualizar mais ainda, né, nós ainda contamos no Brasil com cerca de 3.000 lixões abertos. Significa dizer que esses lixões, né, para além da destinação inadequada de resíduos, eles também contam com pessoas, na sua maioria, negras, migrantes, né, pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e risco considerando, inclusive, a discussão trazida pelo ENE, porque na hora que essas pessoas adentraram esses espaços, não houve nenhum monitoramento, nenhuma sinalização na direção dessas pessoas terem outras referências de trabalho. E só efetivamente quando alguém é cobrado é que aí sim, né, que se cria toda uma contextualização e uma referência para trabalhar com a perspectiva do risco ou das ações de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, eu comecei
a trabalhar e a fazer uma aproximação com o racismo ambiental há pouco tempo, né? Exatamente porque se a gente considerar que esse é um conceito que vem sendo cunhado, e aí, mais uma vez, na discussão da decolonialidade, né, trazido pelos Estados Unidos, né, e que a gente vai se aproximar articulando ele a outros fatores, como da justiça ambiental, há muito pouco tempo, na década de 80. E isso vem a partir de algumas referências que eu vou pedir licença para compartilhar a tela aqui com vocês. Espero que dê tudo certo, para a gente ter um guia e eu não me alongar em algumas questões que poderemos trabalhar com o debate. Só um minutinho. Então, eu vou passar aqui só para orientação. Então, gente, eu venho trabalhando com alguns conceitos, né, na direção de pensar essa lógica do racismo ambiental. Embora ele tenha toda uma estruturação conceitual a partir dos Estados Unidos, né, e mais precisamente com uma referência que é um mix de religião e de ação técnica, porque foi através de um reverendo, né, que começa a identificar a partir de uma comissão que se escolhia locais efetivamente permeados por uma população negra, né, por populações, de um modo geral, vulnerabilizadas, para localização, destinação inadequada de resíduos e tudo mais. Mas eu estou trazendo uma referência da Selene Herculano, que vai trabalhar a ideia de racismo ambiental, e aí também vai ao encontro do que o nosso colega Matheus, professor Matheus, trouxe, que ela não passa só pelo traço da pele negra, passa por questões étnicos raciais. Então, negros, índios, migrantes, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, uma série de segmentos, né, de populações identificadas como população tradicional, ela é acometida de uma série de injustiças ambientais. E aí, se vocês podem ver, eu não vou me deter na leitura do conceito, mas o conceito de racismo ambiental, ele está carregado exatamente de práticas exercidas pela sociedade, pelo mercado, pelos governos, né, muito mais na perspectiva da degradação ambiental, considerando locais, efetivamente, e segmentos que, para determinados grupos, né, não têm valor, ou são pessoas que já estão, de alguma forma, excluídas de determinados processos, ou sobrantes, enfim, escolhendo alguns conceitos, né, são pessoas que, efetivamente, estão em condições precárias. E essa precarização é carregada de uma série de elementos. Então, de um modo geral, elas são afetadas pela posição de determinados segmentos de poder, que vão incidir com uma série de irregularidades, né, e de injustiças ambientais na direção desses segmentos. Nesse sentido, né, um outro conceito que está bem atrelado na perspectiva do racismo ambiental e que vem sendo cunhado pelo Henry, né, e que também foi trabalhado desde os seus primórdios lá na área do condado do Warren, é exatamente o de justiça ambiental, que vem sendo trabalhado por alguns autores no Brasil, mas eu confesso que a gente precisa, enquanto academia, se aproximar mais dessa discussão, né, trabalhar mais essa discussão de justiça ambiental na garantia de, efetivamente, garantir alguns processos para essa população. E aí, atrelado a esses elementos, eu tenho também buscado trabalhar, ao invés de questão ambiental, com o discurso e com o entendimento da questão socioambiental. Muito mais me aproximando do que o professor Matheus também traz pela lógica marxista. Porque essas relações que se estabelecem no contexto, e principalmente, né, não principalmente, mas sobretudo na relação com os catadores, que é o território, que é o objeto de pesquisa que eu me aproximo
já há muito tempo, né, é exatamente a relação que se tem entre esse trabalho humano, né, mediado por uma série de questões e principalmente da destrutividade ambiental, que não é por conta do catador, mas exatamente pela forma como estão estabelecidos os lixões no Brasil. Como eu falei para vocês, nós temos ainda 3.000 lixões no Brasil, e para contextualizar melhor essa quantidade de lixões, quero dizer para vocês que existe desde 2010, esse ano a lei de resíduos sólidos completou 10 anos, mas mesmo assim, né, a regularização, né, e a implementação de artigos fundamentais dessa lei ainda não são operacionalizados, como o artigo 54, que é o artigo que preceitua que da lei publicada, da lei sancionada, há 4 anos à frente, todos os lixões deveriam estar erradicados no Brasil e os catadores deveriam ter toda uma ação, né, de inclusão socioprodutiva, considerando que eles são partícipes desse processo. E o que a gente vivencia e evidencia nos dias atuais é que exatamente isso não acontece. Agora, com o marco regulatório, o novo marco regulatório do saneamento, esse artigo vai sofrer alteração, exatamente porque há um redimensionamento da proposta ou da determinação da erradicação dos lixões para 2024. Então, essa relação é muito perversa, considerando que o trabalho de garimpo e de triagem do catador, ele recebe um valor agregado muito grande no mercado. Porém, na sua relação direta com esse trabalho, ele é altamente precarizado. Então, no entendimento de alguns autores, né, pensar a questão socioambiental, ela significa um conjunto de manifestações da destrutividade ambiental resultante de uma apropriação privada da natureza, mediada exatamente pelo trabalho humano. Então, isso é muito evidente no trabalho que o catador exerce, né, com esse conjunto de atores que normalmente passa pelo poder público, que é a responsabilidade da gestão de resíduo a partir da Constituição Federal, né, é municipal, mas há todo um compromisso do mercado produtor, né, porque a gente sabe que a obsolescência programada, ela leva inúmeros produtos para o mercado e que sem uma devolução, sem um retorno, sem uma perspectiva de logística reversa que possa fazer com que o maior poluidor seja o maior pagador. Então, há um excesso de produto no mercado, por exemplo, o celular. Os celulares duram 2 anos no máximo. Para onde a gente descarta esse produto high-tech? Normalmente vão para as ilhas e territórios de exclusão de vulnerabilidade, que a gente pode considerar como um outro conceito que eu venho trabalhando, que é o de zona de sacrifício ou paraísos de poluição, que o Henri Axelrod trabalha muito bem, né, na direção de apontar, inclusive, algumas falas do Henri. Ele mostra, inclusive, algumas ilhas de poluição, ou paraíso de poluição, na África, na Índia, para onde vão os resíduos das grandes potências, né, Europa e Estados Unidos da América. E a gente verifica que as pessoas... E a gente já tem um exemplo para lembrar aqui no Brasil do Césio, em Goiânia, que um catador achou muito interessante aquilo, levou para o ferro velho, alguém pegou lá, desmontou, achou brilhante, passou no corpo, e, enfim, tem até um documentário sobre o Césio, né, que matou inúmeras pessoas, inúmeras não, mas matou um número significativo de pessoas, além de causar um dano ambiental muito grande. Então, esse conjunto de conceitos, eles vão exatamente compor a lógica de se pensar aonde e que local está efetivamente iluminado, né, a perspectiva do racismo ambiental. E para pensar nessa lógica, né, para visualização, para articular, né, o que a gente está trazendo como um conteúdo mais de contextualização teórica, eu estou trazendo o território de Jardim Gramacho, que é um território acoplado, se vocês estão verificando aí, Jardim Gramacho é um subbairro
do município de Duque de Caxias, ele não chega a ser um bairro, que está colado à Baía de Guanabara, né? E no entorno tem um manguezal que foi, por anos, contaminado pelo chorume, produto rarefeito e químico dos resíduos orgânicos, e que eram garimpados pelos catadores da frente de serviço. Esse subbairro é um subbairro que recebeu por 30 anos resíduos sólidos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, eu botei para contraponto aí para vocês identificarem o lixão Jardim Gramacho com os catadores à frente de serviço e já como um aterro controlado, né, já recapeado, o manguezal já recuperado, passa por ali o Rio Iguaçu e o Rio Sarapuí. E foram rios que também, de alguma forma, tiveram a contaminação pelo chorume, assim como a Baía de Guanabara e o manguezal. E esse território, né, hoje, a densidade populacional, considerando os dados obsoletos do IBGE, porque a gente não tem censo desde 2010 e as aproximações não são tão confiáveis, mas a época do lixão ativo, Jardim Gramacho chegou a contabilizar como população residente mais de 20 mil pessoas. Porque, por característica da própria situação de precarização do trabalho, a gente vai identificar um outro dado, que eles utilizam o território para catação e também para moradia. Porque esse trajeto, né, e considerando que Jardim Gramacho se localiza na via, na Washington Luiz, então nem sempre é fácil, né, para a mobilidade, a questão do transporte urbano, a questão da ida para a sua residência todos os dias. Então, boa parte dos catadores passaram a residir no local. Só para vocês terem uma visão aérea, né, das construções habitacionais dentro do subbairro, né, que virou uma área demarcada por inúmeras construções e inúmeras organizações feitas por eles mesmos, né, e que se confundiam, ora, com o próprio lixão, considerando que o chorume, essa área não tem saneamento, como boa parte do Brasil, mas aí muito mais não tem saneamento básico. Então, eu estou falando de esgotamento sanitário, estou falando de água, né? Não tem também rede elétrica efetiva que dê conta de garantir qualidade de vida, vida digna para as pessoas. E nesse território, que tem cerca de mais de 20 mil pessoas, logicamente, ele tem um traço, né, infelizmente, mas constituído de pessoas pretas, nordestinas, né? E por agora, os últimos tempos, eu fiz um artigo com a professora Ariane, que vai sair num livro agora, no próximo semestre, já nesse semestre, né? Sobre os refugiados, em especial os congoleses, também estão em Jardim Gramacho. Para vocês terem uma ideia do que eu tenho falado, né? E tenho procurado me aproximar ao vivo e a cores, né? Aqui não está ao vivo e a cores, está virtual, mas eu vivencio isso quando vou ao território, são as zonas de sacrifício, né? Então, são os barracos junto às áreas de trabalho dos catadores. E eu digo a vocês, o aterro de Jardim Gramacho foi encerrado em 2012. São 8 anos, mas a realidade é a mesma. Continua a mesma. Porque o que não está funcionando oficialmente é o dito aterro metropolitano de Jardim Gramacho. Mas Jardim Gramacho contabiliza atualmente mais de 30 lixões clandestinos, que por vezes, e na mídia sai quase sempre, denúncias, e aí a Polícia Ambiental do INEA vai, apreende exatamente quem está lá, mas o resíduo para chegar lá, ele chega via caminhões oficiais, quem bota uma caçamba lá para pegar o material triado não é o catador, porque o catador é o menos beneficiado desta cadeia. Então, assim, essa precarização, ela está efetiva e agora altamente invisível, porque se oficialmente o lixão não funciona, não tem mais o que a gestão pública olhar por lá. E para piorar a situação, Jardim Gramacho, como eu falei para vocês, é um subbairro de Duque de Caxias, mas a responsabilidade pelo lixão, à época, era do Rio de Janeiro. Então, existia uma disputa política entre as prefeituras, né, e os munícipes
consequentemente, os catadores se encontravam e se encontram nesta situação. Aí são os lixões clandestinos, que eu captei aí uma foto de uma reportagem da polícia prendendo exatamente, mais uma vez, culpabilizando os pobres, né? Porque exatamente quem é o dono do capital, quem vai se beneficiar desta relação perversa do capital e trabalho, né, não serão os catadores. Porque a hora que o resíduo sair de lá separado, efetivamente quem vai se beneficiar e vai vender para a indústria não serão esses que serão presos, né? E mais uma vez os poluidores, né? Porque a culpabilização no segmento empobrecido é de grande tamanho, né? Sempre foi. Então, assim, diante disso, né, que eu estou trazendo para vocês, com esse recorte em Jardim Gramacho, mas considerando, né, o tema da nossa conversa aqui, ser Covid-19, velhos e novos desafios, né, eu trouxe um pouco dos dados atualizados da Covid de ontem, né? A gente já está em 4 milhões e alguma coisa, muito triste, quase de contaminados, e mais ou menos 140 mil mortes, né? Em termos dos catadores, eu tenho me aproximado dessa discussão, o Brasil contabilizava, em 2019, cerca de 1 milhão de catadores, organizados, boa parte, os 70%, nas 1.300 cooperativas existentes, e os demais catadores avulsos. E aí, o que a gente vem constatando com a Covid-19? Que essas áreas, como a gente já bem colocou, áreas reconhecidas como zonas de sacrifício, e eu trouxe Jardim Gramacho como uma referência, mas eu quero pontuar aqui que isso serve para o Brasil inteiro. Meu trabalho de pesquisa não se resume só a Jardim Gramacho, eu já andei um pouco o Brasil, e venho também fazendo um trabalho na Colômbia, acompanhado de uma aluna que está fazendo doutorado estudando Brasil-Colômbia, e a gente verifica que isso, em termos de América Latina, eu tive no Chile o ano passado, também a problemática é a mesma, guardadas as devidas proporções, a gente vai conversando com vários colegas latinos, né, e no México também a gente tem alguma conversa e verifica que também há uma dificuldade muito grande, e no sentido de atendimento a essa população, a Covid-19 pegou em cheio, porque dessas 1.300 cooperativas que o Brasil inteiro contabiliza, né, 90% foram impactadas, ou com paralisação quase que total, ou uma ou outra com um trabalho muito incipiente. Inclusive, existem indicadores de que as empresas recicladoras estão perdendo cerca de 75% do seu resíduo, porque, embora em período de pandemia haja um aumento excessivo da reciclagem, todo esse material está indo para os lixões. E no Rio de Janeiro, que tem uma política muito ruim de coleta seletiva, muito mais. Então, nesse sentido, né, eu trouxe aqui um dado de óbitos do Rio de Janeiro, do estado como um todo. Por quê? Porque a ABS, a Associação Brasileira de Estudos de Engenharia e Saneamento, ela fez uma pesquisa recente, a publicação foi 26 de agosto, e com esses óbitos, ela faz um recorte, que eu não trouxe aqui, senão ficaria muito extensa a minha fala, mas que identifica vários óbitos entre catadores e garis, né? Porque aí a questão do resíduo não passa só pelos catadores de materiais recicláveis, mas também pelos profissionais da coleta, né? E, infelizmente, esses profissionais não são identificados, né? Eles entram sem identificação, sem cor, né? Não há na triagem, não há uma identificação maior do perfil dessas pessoas. E isso não é um dado só porque estamos vivendo uma pandemia. É um dado também que retrata o racismo, porque eu não quero identificar, ele não tem cor, eu não quero visualizar esse segmento, né? E no Brasil, essa questão é muito agudizada, a gente tem visto isso, eu tenho acompanhado algumas lives e participado de outras na discussão, principalmente com o Tião Santos,
e a gente tem visto que o movimento social, tanto o movimento nacional de catadores, como o México, o movimento Eu Sou Catador, tem identificado essa ausência de identificação desses óbitos, né, da notificação, são as subnotificações, e piorada no caso dos catadores, porque o que a gente identifica aqui, nós temos 228 cooperativas no Rio como um todo, né, o que os índices apontaram, 131 paradas ou totalmente ou parcialmente, 97 operando com muita dificuldade, e aí dentro dessas 97 pode identificar algumas de Jardim Gramacho, né? Jardim Gramacho, dentro daquela precarização toda, daquela contexto de zonas de sacrifício, né? Marcado por um racismo ambiental evidente, né? E ultra acentuado. Nós temos 15 cooperativas no subbairro, 10 estão totalmente paradas e 5 operando com muita dificuldade. Porque, se vocês lembrarem, né, eu falei da questão do saneamento. E Jardim Gramacho não tem água canalizada. Né? E uma das recomendações da OMS, né, é exatamente da higienização efetiva das mãos e no caso dos catadores, de todos os produtos, né? E também do isolamento social. Bora, se vocês viram aqueles barracos e viram exatamente aquela vista aérea das habitações, a gente já pode perceber que há uma inúmera dificuldade, inúmeros desafios a serem enfrentados. Então, o que a gente tem viabilizado, e eu estou puxando uma campanha, né, junto com os catadores nas redes sociais, e o que tem ocorrido é exatamente isso, trabalhar na linha das campanhas. Porque exatamente Jardim Gramacho, que contabiliza cerca aí de 15 cooperativas, uma população de quase 20 mil pessoas, poucos foram os catadores que foram beneficiados pelo auxílio emergencial. Por quê? Primeiro, pela dificuldade de acesso à internet. Segundo, pela dificuldade de documentação. Terceiro, pela dificuldade de CPF positivado. Então, nesse sentido, o que a gente tem visto, e aí já vou encaminhando minha fala para o finalzinho, e aí cruzando com a questão que o Matheus fechou dos movimentos, é um movimento social que nasceu em Jardim Gramacho, chamado Movimento Eu Sou Catador, né, que buscou uma referência não só para os catadores de Jardim Gramacho, mas para os catadores de Recife, que eles têm uma articulação de Manaus, né, e de boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, fazer uma campanha da rede de solidariedade ativa para garantir minimamente, né, álcool gel, material de higiene pessoal e cesta básica, porque os R$600 chegou para muito poucos, né? Mesmo as associações, né, o movimento, indo até lá dentro da área mesmo das favelas, que são várias favelas dentro de Jardim Gramacho, e tentando, através de celular, cadastrar os catadores, mas isso foi muito problematizado. Eles estavam sempre em análise. Né? A análise era uma constante para avaliação do cadastro dessas pessoas. E, ora, com o trabalho paralisado, com a ausência de água, a gente também puxou uma campanha com a BAU e com a Ambev, né, que foi o enlatamento da água. A BAU é a antiga Latasa e a Ambev, vocês sabem, produzem refrigerante, cerveja. Então, a Ambev doou a água e a BAU enlatou a água e doou 3.000 latas para Jardim Gramacho, e eu fiz a intermediação desse processo, né, para garantir minimamente a sobrevivência dessas pessoas, né, considerando todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, né, e nessas cooperativas altamente precarizadas, como deixar o material em quarentena, como receber material, como trocar equipamento de proteção individual, né? Então, eu penso que é árduo, né, e é duro falar desse racismo, desse traço desse racismo ambiental, diante dessa questão socioambiental, porque alguém está ganhando dinheiro ainda com isso. Infelizmente, alguém está ganhando dinheiro com esse produto aí, do pouco produto que é triado lá em Jardim Gramacho. Mas muita gente está morrendo na direção desse processo. Então, assim, velhos e novos desafios.
situação pandêmica que vivemos. Então, aí tem algumas fotos, né, das cooperativas, dessas cooperativas que eu citei, das 15 cooperativas que lá estão em Jardim Gramacho, né? Aí é o material de higiene pessoal. Esses catadores aqui da foto acima são do polo de reciclagem, são pessoas que estão já desde o encerramento do lixão funcionando numa rede, mas uma rede muito precarizada, que inclusive falta resíduos sólidos para triagem, considerando uma série de outros elementos que no momento não dá para a gente conversar tanto sobre isso. Né? Aqui são, na foto dos dois aqui, eu sou catador, são os vasilhames, né, as garrafinhas de álcool gel, e do outro lado é a distribuição de garrafinhas de álcool gel para os catadores e catadoras que, ao mesmo tempo, são residentes desse subbairro, né, dessa zona, né, desse paraíso de poluição, que continua sendo mesmo com o dito lixão oficialmente encerrado. Então, nesse sentido, para encerrar minha fala e trazer algumas lógicas da gente pensar esse racismo ambiental atravessado pela injustiça, atravessado pelas expressões da questão social, fui homem, né? Então, o que estamos vivendo hoje é o que o homem deixou de ser o centro do mundo, né? O centro do mundo agora é o dinheiro. E a gente observa que, em Jardim Gramacho, por pior que a situação seja dos catadores, marcada por uma série de injustiças, né, social e ambiental, a gente ainda verifica muita gente se apropriando da riqueza que lá está através do resíduo coletado e tratado pelos catadores, que, embora eles não sejam beneficiados por nem se apropriam dessa riqueza, mas são elementos que facilitam o processo dessas pessoas, mas na hora de serem visibilizados, atendidos, nas suas necessidades básicas, eles são os mais esquecidos. Então, é um pouco dessa fala que eu queria trazer para vocês. Aqui tem um pouco das referências que eu usei. Muito obrigado. E, enfim, espero que tenhamos aí um debate interessante. Oh, Valéria, obrigada pela sua fala. Um prazer ouvir você também, sempre, né? Eu ouço de vez em quando a Valéria, mas é sempre um prazer e um aprendizado enorme. Com a tua experiência, com tudo que você traz aí, eu acho que é uma fala também de muita denúncia, né? Não só do que foi o fechamento do lixão e a permanência das condições e a piora, na verdade, o agravamento da situação daquela população, mas também o que está sendo hoje com a pandemia, né? É mais uma população muito esquecida, e aí a gente fica nessa suposta democracia da pandemia e esquece que um grupo aí não tem condições das medidas mais básicas do que seria de proteção, né? Ainda que elas sejam extremamente individualizadas, e isso também tem sido o foco do nosso debate, mas nem essas medidas são possíveis para determinados grupos, né? Então, acho que é bem o que você fala da materialização dessa zona de sacrifício bem no nosso nariz, né? Então, tá tão perto essa realidade da gente. Gente, temos aqui muitos comentários, não muitas perguntas. Pergunta eu identifiquei uma apenas, mas muitos comentários. Então, primeiro agradecer aí a atenção de todo mundo. A gente tem reparado que, mesmo que a live avance um pouco, e aí eu quero agradecer a preocupação com o tempo que vocês tiveram, a gente ainda tem um tempo aí para conversar um pouco, o que é ótimo, a gente poder preservar isso. Mas as pessoas continuam aqui. Eu registrei também Niterói, Mimoso do Sul, então estados do Rio Grande do Sul, presente também.
As nossas turmas, né? Carlos perguntou pela turma dele, eu pela minha, acho que tem alunos da Valéria aí também. Eu quero saber da minha. Aqui eu e Carlos já estamos no chat perguntando, e aí, cadê o quinto período? Cadê o sexto período? Então, tem quinto período, tem nono período, tem quarto período. Imagino que seus alunos também daqui a pouco comecem aqui a se manifestar. Então, tem muitos parabéns, né, agradecimento pela fala, e eu selecionei aqui alguns comentários, então peço paciência também pela inexperiência do papel de mediadora, mais algumas questões, né? A Marta colocou, que consciência maravilhosa é essa com a Mãe Terra, falando aí da fala do Matheus. Que prazer em poder olhar e admirar essa mulher maravilhosa. Já trabalhei seu texto na disciplina da docente Érica, na UF Campus, Valéria. Parabéns pelo debate. Racismo ambiental não é só uma questão de cor da pele. Debate de altíssimo nível, parabéns aos organizadores e aos participantes. Valéria, é muito bom te ouvir. Tive o primeiro contato com seu trabalho no IMPES em 2008, antes de mim, essa daqui. Professora maravilhosa, extremamente competente. O meu encontro foi em 2012, né, Valéria? No IMPES de 2012. E com o Matheus foi a filhinha agarrada nele aqui, igual um agarradinho, sabe? Andando nos congressos, para lá e para cá também. A Morgana disse, estou amando essa live, por favor, façam mais vezes. A Maria Luísa respondeu, a gente está fazendo live direto, então, no CA, no Centro Acadêmico de Serviço Social Josi Ramos, tem muitas lives. Esse projeto de extensão tem outras lives que daqui a pouco eu falo para vocês também, outros encontros previstos. E tem outros professores participando também de projetos de extensão, de cursos, e muita coisa acontecendo aqui nesse espaço do Facebook, que tem sido um grande privilégio para a gente. A Thaís Cortes falou do sociometabolismo destrutivo, que não pode separar avanço de destruição, como abordado por Estevam Mesaros. A Rosana, professora Valéria, obrigada por compartilhar seu conhecimento, seu saber. E aí tem uma pergunta que eu acho que cabe aos dois, seria bacana ouvi-los, que é da Tamires, e ela pergunta como correlacionar o racismo ambiental e a atual situação do Pantanal. Então, acho que a gente pode começar por essas, eu fico aqui ligada no chat para ver se tem mais alguma questão, para a gente continuar conversando. Não sei, peraí, quem quer começar? Se vocês têm preferência. Daqui é diferente, né? Não dá para eu... Fica todo mundo esperando quem fala primeiro. Fiquem à vontade. Sei, posso falar. Então, eu também diferente, pode ser, tanto faz. Então vai lá, Valéria, que se pronunciou primeiro. Isso. Mas é bom a gente ouvir. Não, beleza. Eu acho que é um traço desse racismo ambiental muito evidente é o próprio discurso do presidente na ONU, né? Quando, na verdade, culpabiliza índios, caboclos, quilombolas, né, por situações que efetivamente eles não têm culpa. Se fosse assim, ontem eu falava isso na minha aula, eu não sei se meus alunos de mestrado estão aí, mas ontem a gente discutiu um texto exatamente e pensando algumas questões, já não teria Pantanal e não teria a Amazônia, tá? Porque essas populações estão há muitos anos, né? Então, assim, a correlação feita é exatamente considerando que as autoridades elas realmente colocam de lado e vão culpabilizar sempre aqueles que menos têm culpa, porque eles estão nos seus territórios, né, eles têm as questões das suas singularidades, considerando a questão, inclusive, da ecologia política, né, pensando na cultura, pensando em todos os dados, em todas as manifestações, e que, de modo algum, essas populações, seja caboclo, indígena, cigano, quilombola, vão afetar territórios sobre os quais eles convivem, são os territórios deles, né? Mas efetivamente é apropriado por quem exatamente quer usufruir
né, a grilagem e uma série de outros segmentos que a gente nem precisa, né, exemplificar, que faz até mal para a gente, mas que efetivamente levam um dano grave, né, a esses espaços, a esse ambiente, porque na verdade a gente está falando de uma coisa muito ampla, né? Nós estamos falando da Amazônia, do Pantanal, de todos os segmentos animais. Gente, as raças, eu não aguento ver a onça queimada, o jacaré, enfim, né? Dizimando toda uma raça animal, né? Um segmento animal, em nome de um enriquecimento ilícito, mas cuja culpabilização está em segmentos que efetivamente de culpa não tem nenhuma, pelo contrário, são vítimas, né, desse processo. Então, o traço, na minha ótica, do racismo ambiental está pontuado exatamente nessa direção. Matheus, obrigada, Valéria. Eu vou no mesmo sentido que a Valéria fala, assim, e aí é inevitável a gente fugir da análise da conjuntura atual, né? Não podemos fugir disso, porque essa expressão, o governo do Bozo, né, o governo Bolsonaro, ela é uma expressão justamente daquilo que eu estava falando sobre o que é colonial. Eles querem revogar a Lei Áurea. Eles não estão discutindo assim. A discussão mudou de patamar, né? A discussão antes era o Bolsa Família, era a lei das... Eles querem revogar para trás. A fala do presidente na ONU é um dos melhores exemplos do racismo ambiental estrutural fundado lá na conquista. Né? Você tem o cara culpabilizando os sujeitos que protegem o lugar. Né? Porque o que acontece depois que pega fogo? Vira pasto. Surreal. Né? Pasto é um dos empreendimentos com o maior impacto ambiental que vocês possam pensar. Assim, eu não sou vegano, eu gosto muito de comer carne, tenho tentado diminuir também, mas a gente precisa ter noção de onde que vem essa comida, né? Isso faz parte do debate ambiental, né? A gente saber de onde que vem essa comida. Né? Eu compro aqui eu compro de feirantes aqui, eu compro o MST, tem uma ocupação, como eu falei, que é agroecológica, compro deles. Estou fazendo algumas coisas em casa, né? Passei a comprar leite, fazer queijo em casa. Estou fazendo pão, né? Tem 4 meses que eu não compro mais pão na padaria. Vou quentinho, acordo com... E aí a carne é a mesma coisa, né? A gente não pode, porque senão a gente vai ter uma geração de pessoas que acham que a carne vem do supermercado, né? Tem gente até que não pode haver, assim, casos de conhecido assim, que não queria que falasse, passou um boi, né? Assim, na TV, eu brinquei aí, vamos fazer um churrasco. Não podia falar por causa da afetividade da criança com o animal, né? Então, às vezes, é preciso entender, não que a gente vai voltar a ser selvagem, mas é que a gente, se voltar selvagem, é um termo muito ruim, né? É um termo eurocêntrico. Né? Você vê como que a colonização bate na gente, então já aparece das piadas, né? Mas, reformulando, né? Não que a gente vá reproduzir outros modos, né? Que não mais tem necessidade, porque o nosso desenvolvimento tecnológico, né, o que a gente descobriu, pode nos proporcionar a ter uma criação de gado em ambiente ecológico, entendeu? A gente pode pensar todo assim, a gente precisa pensar o ecossistema como um todo, né? O ecossistema desde onde a gente vive. Eu tive uma experiência na aula do doutorado, uma experiência muito interessante. Eu sou assistente social, né, comecei a assistente social, mas comecei a estudar na Universidade de Engenharia, então tive contato com algumas coisas das exatas e tal. E eu tive aula de uma disciplina que chamava Dinâmica Natural, Sistemas Naturais, que estudava o ciclo biogeoquímicos dos elementos. Estudamos do carbono, do nitrogênio, de moléculas mais complexas como a água. E era interessante, né, quando a gente estudou a água, que ele mostrou um desenho, né, o professor no curso de doutorado projetou um desenho da água, exatamente o mesmo desenho que eu vi quando eu era criança no livro lá, que era assim, a água sai do mar, evapora, vai para a nuvem vai lá para a montanha, chove, a montanha desce. Aí eu não sou biólogo, não estou acostumado com essa história, perguntei para o professor, mas esse lugar aí que o senhor está mostrando, o senhor sabe onde fica? Porque aqui onde a gente está morando, onde a gente está vivendo, a gente está discutindo a nossa água, não é assim. Né? O rio está assoreado,
há um desgaste da mata ciliar. Quando a gente pensa o nosso estudo a partir de uma situação que quase não se reproduz, a chance de distanciar do problema é muito grande, né? Então, pensar as coisas nesse sentido. E aí entra, né, esse contexto do governo que a gente vive, né? A gente está num contexto de um governo que nega a ciência, mas que mais que isso, ele propositalmente ele cria confusão, né? Ele cria. O cara falou que pagou $1.000 de auxílio. Não é possível que nenhum jornal disse que ele mentiu, nenhuma capa. Eu guardei as capas, né? Estadão, Folha e Globo, um desses três. Um dos três disse que ele mentiu. Um falou que ele recortou a realidade, o outro falou que ele criou polêmica. Ou seja, enquanto esse processo for se legitimando, essas coisas vão acontecendo. Né? O ministro debochou das pessoas, ele gravou um vídeo passando uma boiada. Então a gente está vivenciando uma situação de naturalização da barbárie de um governo que representa diretamente aqueles que estavam aqui, né, o colonizador. Né? Por que a galera lá da Paulista, da Fiesp, gosta tanto deles? Né? Quem são os heróis do mercado da Faria Lima? São os bandeirantes. O que os bandeirantes fizeram no Brasil, nas entradas de bandeiras? Eles fizeram um genocídio, né? Eles acabaram com as etnias que existiam, foram devastando, pegando terra aqui na região nossa, os 7 capitães. E aí essas terras, né, aqui onde eu moro aqui, né, o prefeito, né, lá aqui Samã, aqui do lado, né, onde tem um patrimônio histórico, né, o Quilombo lá, a senzala está preservada, simbolicamente a senzala está preservada, a Casa Grande está destruída, né, é um espaço que vale a pena as pessoas visitarem, quem puder, né? Uma comunidade muito interessante. Mas a família do prefeito é a mesma família de quando escravizou aquelas pessoas. Não é possível que as pessoas tratem isso como natural, né? E eles estão localizados no meio de uma reserva, eles preservam a reserva, onde essa mesma família tentou por várias vezes. A galera quer construir prédio, né? Quer construir prédio. Essa é a lógica do capital na cidade, construir prédio. Aqui onde eu moro, eu participei de algumas lutas contra construir prédio. Então, quem são os sujeitos que são desalunos? Onde é que o racismo ambiental aparece no nosso cotidiano, né? Quem são as pessoas removidas dos lugares por motivações ambientais? Peguem os estudos feitos sobre o acidente de Brumadinho, né, o crime de Brumadinho e o crime anterior, peguem os indicadores e vejam quem são aquelas pessoas que morreram ali. É basicamente o povo preto, né? O povo periférico, o quilombo. É esse suco de Brasil que a gente está falando. Por isso que a gente não pode perder de vista essa parte da história, né? De que nós fomos invadidos e estamos sendo dizimados do nosso conhecimento, né? A gente tem que valorizar mais os nossos conhecimentos, as nossas soluções, as nossas formas de organização, observar os povos tradicionais, observar esses sujeitos dos quilombos, porque aonde ofertam para eles condições, eles preservam. E preservam muito melhor do que parques e outras coisas. Eu tive a oportunidade de ir na Chapada, né, lá no Centro-Oeste. E aí eu fui lá, tem um lugar que é uma das cachoeiras mais bonitas que eu já fui, que é Cavalcante, é um quilombo. É algo sensacional. Isso aí, quando o Estado forneceu subsídios que produziram aquela população se estabelecer minimamente, ela preservou o lugar, ela preservou sua cultura e ela segue se reproduzindo. O que o presidente faz? Ele não fez só isso lá de depor na ONU. Mas se você olhar ao longo das medidas contra a pandemia, ele vetou o auxílio chegar aos indígenas, ele vetou estender parcelas maiores aos quilombolas, ele atacou particularmente os segmentos que se encaixam no racismo. Esse segmento, ele quer tirar os direitos das populações LGBT. Aonde está colocado isso? Então, o racismo ambiental, ele é uma expressão do racismo estrutural, né, que está na sociedade. Porque o ambiente, né, aí eu volto ao ponto lá de que o ambiente, para mim, ele é o meio, né, é o lugar, não estou separado do ambiente. Eu não vou fazer um olhar sobre a natureza, eu sou a natureza. Eu vi aqui um colega falando
dos direitos da mãe terra, né? A gente precisa conhecer essas experiências latinas, os comuns, o ecofeminismo, né? Eu fui ano passado, tive num congresso lá na Bahia, né, na Ilha de Maré. Conheci a Ilha de Maré, uma comunidade marisqueira, quilombola, onde tem poço de petróleo. Né? A Adriana saiu da Petrobras e deve ter ouvido falar na Ilha de Maré, porque eles contaram um episódio lá, onde que eles queriam construir uma cozinha comunitária, né? Era a reivindicação deles, nunca chegava. E aí foram os diretores da Petrobras lá, eles retiveram os diretores lá por uma semana, né? Não foi um cárcere, não, mas eles não tiraram os barcos. Os caras tiveram que ficar lá uma semana com eles, convivendo. E assim, é uma resistência. E aí, muito simbólico, né? As lideranças são todas mulheres pretas, todas. A foto que foi para os anais do evento, só as mulheres entraram. São coisas muito simbólicas de ressignificar os processos, né? Em um lugar, eu nunca tinha visto petróleo, a primeira vez que vi petróleo na vida, né? Sai do chão, você tem lá, tira a foto, não botei a mão naquele troço, que gruda na mão, mas peguei lá com a madeira. Então, ali um complexo gigante que tem fábrica, tem porto, tem poço de petróleo, e a resistência ali no meio, preservando o lugar. O único lugar preservado é a comunidade marisqueira e quilombola. Então, isso é o ecologismo dos pobres, né? A luta pela sobrevivência. Eles não estão lutando ali. Não é o Alier faz a diferença bem. Não é uma luta abstrata, né? Salve os golfinhos. É uma luta assim, eu preciso comer, sobreviver, e eu tiro meu alimento daqui. Se você poluir, eu não vou ter. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano, né? E aí a gente traz, assim, onde a gente se depara com isso, né? Onde que a gente é assistente social. Em Campos, né? Campos é um ótimo lugar, né? Campos Macaé, a questão socioambiental grita para a gente precisa olhar para ela e atravessar a assistência. É na assistência que ela grita. É nas comunidades distantes, que são rurais, né? Que tipo de plantio está sendo feito, é nas comunidades ribeirinhas, é nesses segmentos que aparecem. Então, assim, era um pouco de tentar colocar para o nosso contexto. A Adriana sinalizou para mim aí, eu percebi eu quero complementar, só porque eu acho que você já entrou de alguma maneira numa questão que o Carlos apontou aqui no chat para eu sinalizar para vocês. Ele fala da importância da gente pensar a questão do racismo ambiental e os desafios para o serviço social, tanto como uma área de intervenção, quanto uma área de produção de conhecimento. E aí eu acho que você já estava um pouco direcionando para esse debate, aí eu quis apontar para você já desenvolver. Tá. Então, é isso. Assim, essa assim, a minha experiência no doutorado fora do serviço social é muito rica por isso. Assim, eu levo o serviço social. Hoje eu tive uma reunião com o grupo lá da Isabel, da UERJ, eu falei, eu levo o serviço social para lá e eu trago de lá algumas questões. E essa é uma, assim. A gente, aqui em Macaé, tem questão social no Mangue, isso é socioambiental. Tem questão social de falta de saneamento, é socioambiental. Assim, eu até escrevi agora para esse congresso que vai ter aí no EMPES, né? Eu fiz um trabalho com um colega professor aqui do Direito, que a gente discutiu a criminalização da pobreza pelo viés ambiental da comunidade do Lagomar aqui, que a justificativa para expulsar as pessoas é uma justificativa ambiental. E aí a resposta que eles constroem para isso não é preservar, mas é fazer empreendimentos de desenvolvimento, porto. Ou seja, o capital se utiliza do debate ambiental, tira as pessoas e depois coloca ali as suas fábricas, né? É a própria construção social do risco. Isso, é exatamente a construção social do risco. Da construção social do risco. As zonas de sacrifício é um conceito determinante para a gente entender. Eu tenho trabalhado isso demais. Eu dou aula no mestrado de engenharia. Então, você foi para a engenharia, lá na engenharia fazer doutorado. E eu levo para a engenharia, que é um mestrado de engenharia urbana e ambiental. Hoje mesmo eu levei um aluno para a defesa de manhã, e aí é um impacto muito grande. Quando a gente leva para lá também, e a gente leva a discussão de racismo ambiental, de justiça ambiental, né? Não sou eu só, tenho mais 2 professores, né, que são lá um do departamento, outro das ciências sociais, mas assim, é super interessante. Eu acho que no serviço social a gente precisa fazer essa provocação, né? Lá na PUC, por acaso, a gente tem uma linha, né, da discussão socioambiental urbana em forma de resistência.
E a gente tem trazido muita gente para essa discussão. Então, a gente faz tanto no departamento como lá na engenharia algumas provocações. E aí tira da zona de conforto cartesiano os engenheiros. Porque o cara tem uma lógica, o cara fala, a população não quer se mexer, eu tenho que passar por aqui, meu trator tem que passar, não sei o quê. Aí a gente vem com outras proposições teóricas que aí abala o cara. Eu já levei umas 10 pessoas para orientação e para defesa, a pessoa falou, como que o pessoal da engenharia vem se receber orientação com assistente social? Eu falei, eu não sei, mas a gente vai lá e consegue balançar as estruturas. Então, eu acho que é um movimento interdisciplinar, que a gente precisa fazer dentro do serviço social e fora do serviço social. Porque, normalmente, esses profissionais sobre os quais a gente tem que se articular nessas áreas ambientais não são assistentes sociais. Então, a gente é uma oportunidade que a gente tem de provocar, mexer com a cabeça dessas pessoas para romper com essa lógica, né, colonial, decolonial, enfim, que tem os seus conceitos fechados, europeu, norte-americano, e que não vai fazer sempre a construção social do risco. Eles só vão trabalhar nessa perspectiva quando interessa para eles. O Henry ainda fala mais da exploração imobiliária também, né? No sentido de quando alguém, as grandes corporações têm interesses em grandes áreas, e a área quilombola, então, gente, tem um aluno fazendo mestrado com a gente que está estudando Cabo Frio. Então, há um interesse de uma grande corporação de fazer um resort, sei lá o quê, e aí querem remover toda aquela população quilombola. Isso é um outro traço do racismo ambiental, mas que passa ao largo porque as pessoas usam a mídia, o marketing, para resolver de outra forma. E aí, complementando essa coisa do serviço social, e aí eu acho, por exemplo, em todas as áreas do serviço social, né, porque, como eu falei no início, a questão ambiental ela é central, né, não é que as outras áreas atravessam ela, né? Não é que ela atravessa as outras áreas que atravessam ela, a existência está no ambiente. Na habitação, né? A gente tem que discutir a habitação no contexto ecológico, no contexto de produção de energia, de outras fontes que não somente o petróleo e hidrelétrica. Então, a gente começa a perceber, né, a saúde e meio ambiente, já é um debate que vem junto. E assim a gente vai vendo cada área que seria segmentada, a questão ambiental atravessando. Isso está no nosso. A gente precisa trazer isso para o trabalho, assim, precisa trazer. Eu comecei com essa coisa da questão ambiental, né, junto com o doutorado, que eu entrei e me encantei com esse mundo, que eu não conhecia, né, do serviço social mais indógeno. Então, eu estava no último semestre que eu estava na UF, eu já introduzi na disciplina que eu dava aí, do primeiro semestre, que é dinâmica capitalista, né, que eu trabalhava a questão social. Eu já introduzi nessa última turma a questão ambiental, passei um documentário muito interessante, esse deixo aí para os colegas que estão assistindo, os alunos, chama Uma História de Amor e Fúria, que é uma animação contando ao longo da história da perspectiva dos povos tradicionais a invasão, desde a chegada aqui dos portugueses até um futuro distópico onde a principal mercadoria que é disputada é a água, né, tão abundante no início, e aí ultrapassada por um personagem indígena que atravessa a história, né? Então, ali é a questão ambiental mostrada a partir da perspectiva dos povos tradicionais e como ela está presente no urbano, né? Não tem como a gente não pode perder isso de vista. Eu acho que isso... E aí, você falou do seu grupo aí, né? E aí eu tenho a maior felicidade de falar aqui no grupo, que eu sou um calouro ainda, sou um novato, que é o NESA, que já isso é mais de 10 anos aqui, criado nessa perspectiva do serviço social de campus, né, que é um serviço social histórico, antigo, tem na sua história uma pegada interdisciplinar na sua formação, né, eu também estudei um pouquinho sobre a nossa história aí, publiquei também sobre isso, e isso se reflete nesse contexto ambiental, né, um dos principais referências aqui na nossa região da história ambiental do debate, é o professor Arthur Sofiati, que é aí da nossa escola. Eu tive o prazer agora de ser um calouro no grupo que tem a Adriana e outros aí. Então, Matheus, estou esperando voltar para a gente oferecer uma disciplina optativa sobre questão ambiental. Verdade.
A gente divide, faz uma proposta. Ah, pô, tamo aí, porque eu gosto da aula, e eu acho assim que é muito porque assim, a gente precisa, porque eu sou assim, né, e a Adriana e o Valério somos formados há algum tempo, e isso não esteve na nossa formação. Isso nós estamos apresentando para vocês agora aqui, é inédito. Inédito, assim, é algo que a gente da BEPS, eu sou do GTP da BEPS, está levantando a produção, é muito pouca, e a gente, hoje eu recebi um artigo de uma revista de Montes Claros, né, da Unimontes, da Estadual de Montes Claros, que eu nem li ainda, mas eu já joguei na minha caixinha de leitura, que o cara fala justamente da supervisão de estágio no campo socioambiental. Me chamou a atenção na hora, já destaquei, porque é isso, a gente precisa trazer esse debate e colocar, porque ele não pode ser separado. Ele está aí, a insalubridade, a segurança alimentar, tudo passa por aí. Né? E grita, né? A gente como é. E aí uma outra coisa que aí é um pouco mais o serviço social, as polêmicas eu vou aos poucos, né, com o serviço social. Várias, já tive em pés, assim, que a galera. Mas é bacana, porque se tem as polêmicas, mas você vai, que é o estado de bem-estar social. Essa é uma polêmica que eu vou trazer quando eu terminar meu doutorado, né, fundamentar bem, porque isso é eurocêntrico e colonizador. Nós temos que discutir outra forma. O estado de bem-estar social não é possível no nosso campo e não é possível a gente trabalhar ele como modelo, né? Como a gente tem as referências do Spinelli e tem outros que são weberianos e transformaram em tipo ideal, e a gente se apropriou disso. Nós somos marxistas, não trabalhamos com o tipo ideal, temos que construir, a partir da nossa realidade, nossas relações históricos sociais, que tipo de modelo de bem-estar nos cabe, né? E derivar isso daqueles povos que aqui habitaram antes, daqueles povos que aqui deram seu sangue, né? E que não são considerados, né? Estão fora do sistema. Né? O exemplo latino está aí, né? Bolívia e Equador com as suas constituições, não à toa, os dois países, um já teve um golpe, né? E a Bolívia é bem marcada pela batalha da água, né? Todos sabem, a Bolívia tentou cobrar pela água. E aí a empresa que tentou cobrar pela água começou a pedir o Estado para poder fazer um aparato para impedir que as pessoas coletassem água da chuva. Isso gerou uma mobilização gigantesca e culminou no Evo Morales ser eleito a primeira vez. Então, eu lembro. Se a gente olhar, né, no século XX, né, 1900, década de 90, início de 2000, século XX para o XXI ali, a batalha da água na Bolívia, a gente pode pensar, por exemplo, no texto do Marx sobre os despossuídos que queriam pegar e coletar madeira do chão para produzir o seu calor. Então, essas histórias se repetem na relação homem-natureza, como a exploração, né, como essa separação homem-natureza que foi necessária para o mundo moderno capitalista se estabelecer, grita no momento que o homem quer, opa, não, a água é natural, não é mais. Então, isso talvez chegue para a gente a batalha da água em algum momento, porque a água é cada vez mais um bem mais difícil, né, escasso em algumas pontas, né. É outro debate que o serviço social articula a questão ambiental, parece da assistência, falta d'água. Isso é debate ambiental, é debate sobre bacia hidrográfica, é debate sobre o uso da água. Então nós temos que trazer, e acho que essa ideia, colocar isso para os nossos estudantes, quando chegarem no campo, identificarem essa demanda, opa, aí temos uma demanda ambiental, temos uma demanda que tem que descolonizar esse pensamento, e aí atuar no sentido não de impor as normas de bem-estar, mas de experiências locais, né, e construir. Acho que é isso. Não sei se eu estourei o tempo, que vocês não estão me controlando, e aí eu, no primeiro tempo, eu marquei direitinho, vocês falaram quanto era. Agora, estamos livres. Agora não, então, temos mais 15 minutos, eu só queria fazer mais alguns comentários, tem mais uma questão aqui, mais especificamente para a Valéria. Bom, dizer que tem muitos interessados na nossa disciplina, Matheus. Já podemos começar a pensar. Tem um monte de candidatos aqui, inclusive externos já, né, formados, que querem fazer a disciplina com a gente. Então, acho que vamos ter sucesso com ela. E se vocês não quiserem, eu demoro a voltar ainda. Se quiserem me chamar para dar uma aula aí, eu fico felizão da vida. Então, a gente vai assim, namorando, fazendo alguns debates, e aí, quando você voltar, a gente entra com a disciplina, entendeu? Vai mantendo o povo animado. Aí depois a gente faz algo mais sólido com a disciplina. Gente, então, só agradecer aí a presença de todos e todas, muita gente comentando, muitas saudades das suas aulas, Matheus, de vários ex-alunos. Saudades dos alunos também.
A Bárbara comentou, cadê? Quero o comentário da Bárbara. Sumiu. Eu lembro da Bárbara. Lembro dela. Então, Bárbara Excelente amiga. falando que não vou achar o Martinha tá comentário aí dela agora. também. Mas dizendo, olha Franciele. que beleza, a Malu já colocou aqui. É um imenso prazer poder dizer que já fui aluna da Adriana, do Matheus e agora do Carlos. Debate enriquecedor, já tive contato com a Valéria por conta da disciplina da Érica, parabéns. Érica, nossa professora aqui, que também tem um trabalho com catadores, catadoras, e os alunos conhecem você pelo debate da aula dela. E tem aqui mais uma questão que a Carmen pergunta para você, Valéria, como é a percepção dos indivíduos no território sobre racismo ambiental? Se tem, né, uma percepção sobre racismo ambiental e como que ela se expressa com essas populações no território. Então, se você puder responder isso para a gente. Sim, pode ser agora? Pode. Jardim Gramacho, né, o que a gente tem percebido? Jardim Gramacho tem, além do movimento Eu Sou Catador, tem um fórum de Jardim Gramacho instituído desde 2005, que foi apoiado pela IBASE, ainda na direção do desenvolvimento sustentável local, né? E aí cai o sustentável, vira desenvolvimento local. E a gente pôde começar a trabalhar, eu faço parte desse fórum também, como serviço social, porque eles ainda me veem como serviço social do aterro. Falei, não, a gente desloca isso que não tem mais aterro. E o que a gente tem percebido, que tem sim, tem um segmento de mulheres negras da Baixada que vem discutindo com bastante intensidade essa questão do racismo. Muito mais, numa perspectiva mais ampla, né, fazendo pequenos recortes para a discussão do racismo ambiental. Eu tive com elas, não esse ano não tem condição, mas o ano passado, no dia 25 de julho, que é dia da mulher negra caribenha, enfim. E a gente fez um evento na praça. Foi muito interessante. Então, teve fala de várias mulheres de Jardim Gramacho, catadoras, outras ex-catadoras que estão em outros movimentos, né? Teve, inclusive, as congolesas fazendo tererê, fazendo turbante, como uma possibilidade, inclusive, das pessoas aprenderem para ganhar dinheiro. Tem essa discussão, mas como Jardim Gramacho tem inúmeras expressões da questão social, que passa desde a perspectiva da falta de água, isso, aquilo outro, violência doméstica, droga, muita droga, porque infelizmente, né, ainda em Jardim Gramacho permanece o tráfico, permanece. Quando na época do lixão ativo, a gente entendia que era pelo grande fluxo, mas eles permanecem por lá. Eu fiz uma visita técnica com uma colombiana, com professores de fora, e assim, eu fiquei, como eu sou conhecida, não aconteceu nada, mas eu fiquei estarrecida como tem carros perdidos, esquecidos lá dentro das ruas, do lixão. Então, a questão do racismo ambiental, embora ela se manifeste, mas ela precisa ser mais intensificada, para que eles possam compreender, inclusive, o abandono local. Né? Por que aquele território é altamente identificado como um território de zona de sacrifício? Porque, para além do esquecimento, do saneamento disso daquilo, também serve para essa perspectiva do tráfico de drogas, que, infelizmente, é muito ativo ainda por lá. Então, eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar um pouco mais com outros projetos. Eu acabei de terminar um projeto apoiado pela FAPERJ lá sobre os impactos socioambientais e socioeconômicos. Eu acho que eu tenho que tentar uma pesquisa maior, um apoio para intensificar uma ação maior de promover eventos, que esse era muito mais para análise. Mas eu acho que a gente tem que promover algumas ações para sacudir mais a galera como um todo. Muito obrigada, Valéria, Matheus. Bom, a gente já está encaminhando aqui para o final.
se vocês tiverem mais alguma consideração, alguma questão que queiram colocar. Eu peço desculpas aí de não ter conseguido ler todos os comentários, tem muitos. Então, depois a live fica disponível. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá, tem muitos elogios a vocês. Então, acho que vale a pena. Lembrar a todos de preencher o formulário para receberem o certificado desse encontro. E aí também eu tenho mais alguns recadinhos finais, mas eu primeiro gostaria de ver se vocês têm mais alguma consideração para a gente ir finalizando. Tá, só uma fala então rapidinho, Adriano. Agradecer, né, a vocês a oportunidade, estou aí no que é possível apresentar, eu acho que é isso. A gente faz pesquisa para socializar ela, né, não é para ficar guardado na minha gaveta. Eu acho que eu apresentei para vocês basicamente a revisão bibliográfica que eu fiz nessa primeira parte do doutorado, agora estou começando a pegar os dados de pesquisa, material produzindo. E então, assim, eu vi algumas pessoas comentaram sobre o artigo do EMPES, né? Esse artigo deve ser publicado lá no EMPES, eu não sei se eu vou... Porque é um artigo para congresso, né, para seminário, ele precisa ser trabalhado melhor com publicação de mais fôlego, né? Mas a ideia dele é muito boa, uma parceria minha com o professor do direito aqui da cidade, né? Que também isso, uma outra coisa que me abriu o caminho, né? Abriu minha cabeça, está em outro campo. Eu agora estou dividindo o trabalho, né? Acho que a produção acadêmica ela não pode ser só restrita a nós, né? Quanto mais a gente, né, eu e a Valéria, a sugestão do pessoal fazer um trabalho conjunto dessa live. Então, eu acho que vem desse sentido. Então, assim que o EMPES disponibilizar, eu posso liberar para vocês. Não sei se eu posso fazer isso antes, né? Então, eu não sei se dá. Se não, faria também. Mas ele tem um artigo tranquilinho, bem, mas falando que como que você criminalizou a pobreza aqui num bairro periférico pobre a partir da perspectiva da preservação um parque, né? Um parque nacional que está expulsando as pessoas e não está fazendo nada. Então, era isso, agradecer de novo, assim, estamos aí sempre que precisarem. Obrigada, Matheus. Olha, uma dica é que no site do ODAN, da UF, do Observatório de Desastres, que também funciona junto do NESA, a gente tem um espaço para as publicações. Então, quando o seu artigo ele for liberado pelo Congresso, aí você pode colocar lá também, porque tem um espaço para as nossas publicações. Depois eu te passo direitinho. Eu estou com um monte de publicação, eu estou com um capítulo de livro, posso botar lá então, mandar para vocês. Estou com trabalho de congresso e 2 de revista Qualis que devem sair aí para o final desse ano, início do ano que vem, que foram aprovados já. Então, vou passar para você no grupo do NESA lá então, para colocar. Maravilha. Tem um espaço lá para gente. Valéria? Que ótimo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que o GRIPES está aberto também a parcerias com o NESA, né? A gente está começando, né? Está engatinhando ainda bebê, mas é um bebezinho esperto que vai começar a ganhar corpo, andar. Dizer que adorei estar aqui trocando essa ideia com vocês, aprendendo, né? E acho que daqui pode ocorrerem outros frutos, né? Outras discussões, né? Em que podemos. Já vai surgir o nosso artigo, meu com o Matheus. Enfim. Né, dizer que a nossa revista, a Adriana participou comigo da organização de uma revista junto com o professor Rafael Trueba. Ela é online, o Serviço Social em Questão 48. Baixem lá para vocês. Dizer que também a gente está com um GT no 57º ICA, que os resumos se encerram agora, dia 30 de setembro. É bastante interessante, é um congresso americanista que acontecerá o ano que vem, se Deus quiser, já teremos vacina, em julho de 2021, em Foz do Iguaçu. Então, é bem bacana, Matheus, vou te mandar por WhatsApp. É bastante interessante. O ICA vale a pena participar e, assim, dizer que esse diálogo com outras disciplinas, outras carreiras, ele é fundamental. Às vezes eu sou cobrada, por que você não está só no serviço social? Porque eu amo o serviço social, eu tenho certeza que eu sou mais velha que vocês, que eu estou há muitos anos no serviço social, me formei no início da década de 80, no século passado, eu já tenho quase 40 anos de formada de serviço social,
né? Enfim, de doutorado eu tenho, de mestrado eu tenho 30, de doutorado eu tenho 12. Então, assim, é uma história e que eu acho que a gente não perde a nossa referência, mas a gente precisa ser interdisciplinar. Inclusive para cutucar o outro lado. Senão eles ficam achando que a gente é só moça boazinha ou rapaz bonzinho, que dá isso ou que dá aquilo. Então a gente tem que desconstruir esse processo e entrar pesado na discussão, fazer com que ela realmente seja ouvida por outras áreas e que as outras áreas compreendam o nosso papel e a nossa importância nesse contexto. Então, eu estou sempre aberta. Esse professor que está fazendo parceria comigo agora é economista mexicano. Eu já fiz um outro GT com outro professor, também economista brasileiro. E assim a gente vai fazendo os nossos processos. Então, eu só tenho que agradecer de estar aqui, trocar essa ideia com vocês, né? E dizer que vamos continuar nas lives. Quem puder, fique em casa, porque a pandemia ainda não passou, né? E a gente precisa se cuidar para estar mais forte, para realmente resistir a todos esses processos. Então, muitíssimo obrigado. Eu não estou vendo o Carlos, mas um beijo grande para o Carlos. Carlos eu conheço há muitos anos, com muitas histórias. Eu fui da banca dele, da UF. Então, tem muitas histórias. O Carlos foi para a minha banca de doutorado, porque a Denise Juncar foi minha co-orientadora, isso em 2004, 2003, 2004. Então, são várias histórias com a UF Campus, né? Érica, enfim, Verônica, tem uma série de companheiras aí, e a Adriana, minha grande parceira agora. Então, foi um prazer imenso estar com vocês. Muitíssimo obrigada. Ô, gente, não canso de agradecer aí a parceria, a abertura, a disponibilidade de vocês para estarem com a gente. Eu vou só dar mais alguns recadinhos aqui, aproveitar que o pessoal está aí ligado ainda. Agradecer muito bom. Agradecer o suporte do Centro Acadêmico de Serviço Social Josi Ramos, hoje na pessoa da Maria Luísa, nossa aluna de Serviço Social, que está aqui, não está aparecendo na live, mas está nos ajudando o tempo inteiro. Agradecer a parceria com o Carlos e com a Juliana, sempre agradeço, porque realmente tem sido muito legal fazer esse trabalho conjunto e ver a adesão das pessoas, a presença aí de todo mundo, de tantos lugares diferentes. E lembrar a vocês, o Carlos já colocou aí no chat também, mas do próximo encontro, que vai acontecer no dia 8 de outubro, com o tema Política de Saúde e suas interfaces com o trabalho de assistentes sociais em tempos da Covid-19. Os palestrantes são a professora doutora Valentina Sofia Soares Baldo, que foi professora substituta aqui, ela é pós-doutoranda na UERJ, pesquisadora do GRIPES, e o professor Carlos Antônio de Souza também, que é palestrante e mediador nesse encontro. E tem atividade de outros professores, como eu comentei. Então, no dia 6/10, vai ter início um curso de extensão que se chama Atenção Psicossocial ao Usuário de Álcool e Outras Drogas em Tempos de Covid-19, e o tema vai ser o Proibicionismo às Drogas, com a professora Rita Cavalcante, da UFRJ, e participa desse projeto a professora Juliana Lobo, que é do nosso Departamento de Serviço Social de Campos. Não tem restrição de público e vai ser às 18h30, assim como o nosso encontro no dia 8, que também vai acontecer às 18h30. E aí, um último recadinho que Matheus e Valéria falaram um pouco, e que nas próximas lives a gente também vai comentar, é que a ideia é que todas essas falas, todo esse conteúdo, ele componha um número da revista Mundo Livre, que é aqui da UF Campus, e que a professora Juliana faz parte da organização desse trabalho. Então, isso vai ser bem legal também, a gente ter todo esse debate, todo esse conteúdo em forma de uma revista. Então, agradecer mais uma vez, o Carlos já te agradeceu aqui também, e agradeceu ao Matheus. Muito obrigada pela participação, eu espero que a gente possa ainda discutir muitas outras vezes esses temas que nos animam tanto. Obrigada, gente. Eu que agradeço, agradeço os meninos também, os alunos, né, todos, inclusive o pessoal do suporte, que estava na pessoa da Mila, mas, enfim,
Agradeço a todos. Mila não, Malu, né? Ela é Malu? Malu, Malu. Malu. Desculpa, Malu, né, que nos ajudou, nos apoiou com essa ferramenta nova, mas foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada, Matheus. Beijo grande para vocês. Beijão, uma boa noite para vocês, gente. Boa Adriana, noite. depois eu preciso do link para botar no YouTube. Sim, vou ver Tá? com a Malu. Vai ficar também no YouTube do Departamento de Serviço Social. Tá Joia. ótimo. Obrigadão. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.